cabeça para os orixás. Voltando, nós falaremos sobre o conceito trazido por Pai Benedito de Aruanda através de Rubens Saraceni em toda a sua obra e a obra de Teologia de Umbanda, sobre 7 linhas. Se nós formos olhar a Bíblia, por um exemplo, existe uma classe de divindades que estão lá: devas, potestades, anjos, serafins, querubins e tronos. Tronos é uma classe de divindades bíblicas, inclusive, que estão na Bíblia e que estão ligadas à criação, à estrutura energética do nosso planeta. E aí, quando o Pai Benedito de Aruanda traz a sua versão de 7 linhas, o seu conceito de 7 linhas, e Mestre Rubens coloca isso no livro, vende, e muitos de nós tivemos acesso através da obra dele, nós conseguimos entender que é mais aceitável essa forma de entendimento, que não são 7 orixás, porque não faz sentido termos orixás maiores, com poderes supremos, maiores, e orixás menores, menos importantes. Então, o Mestre Rubens traz o sentido de que as 7 linhas de Umbanda são 7 tronos. Cada um desses tronos está relacionado a um sentido, a um elemento, aonde neste trono, e imaginemos o trono de um rei ou de uma rainha, está assentado um pai e uma mãe orixá. Um positivo, de polaridade positiva, e um de polaridade negativa. Um passivo e um ativo. Um irradiador e um absorvedor. E é isso que eu vou colocar no quadro aqui, por isso que nós mudamos desse cenário. 7 linhas de Umbanda são 7 sentidos da vida, são 7 tronos da criação. Vamos a eles. Temos a primeira linha de Umbanda, que está ligada ao sentido da fé. Não apenas a fé religiosa, mas a fé do crer, do acreditar, a fé em mim mesmo, de acreditar que sou capaz de algo, acreditar em outras pessoas, no outro, no próximo, crer que algo é possível. A fé no sentido mais amplo da palavra. Fé é igual a crer, a acreditar, não importa no que. Temos a segunda linha de Umbanda, que está ligada ao sentido do amor. O amor incondicional, não apenas o amor homem e mulher, mas o amor incondicional, o amor sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas e criações. Na terceira linha, temos o conhecimento. Vocês vão ver que a minha letra não é a melhor, viu? Sentido do conhecimento. Conhecimento sobre todas as coisas, a expansão da consciência. Quarta linha de Umbanda, a justiça, a justiça divina, o equilíbrio, a racionalidade sobre as coisas. A quinta linha, o sentido da lei, a lei divina. Vocês já devem ter visto em várias ativações, vídeos que eu faço, eu falar sobre lei maior e justiça divina. É isso que eu estou falando.
São esses dois tronos que se entrecruzam e nós vamos entender isso ao longo do curso. Sexta linha, evolução de todas as coisas, evolução do planeta, das espécies, a nossa evolução enquanto seres humanos. E a sétima linha, a linha da geração. 7 sentidos, 7 tronos, aonde em cada trono nós temos um casal de pai e mãe orixá que irradiam esta força, esse sentido para toda a criação, ou absorvem os negativismos ligados a este sentido. Vamos entender isso desta forma. Quando nós olhamos para os orixás mais cultuados na Umbanda, nós vamos entender que cada um deles tem um atributo. Este atributo está correlacionado ao trono, correspondente a ele. Então, se nós olharmos para o altar da Umbanda, nós vamos ver Pai Oxalá como o Pai Supremo, aquele que está num lugar de destaque, seja com uma imagem africana, seja com uma imagem de Jesus Cristo. E Pai Oxalá veste o branco da fé, o branco da paz. O branco que está em todas as outras cores. Pai Oxalá, ele está na primeira linha de Umbanda, como orixá irradiador da fé. Ou seja, o que eu quero dizer com irradiador? Só existe fé na criação, só existe fé no mundo, a fé do crer, do acreditar ser possível algo, porque existe uma divindade sustentadora deste sentido. Porque se não existir uma divindade sustentadora ou irradiadora, nós não teríamos como sentir, emanar ou absorver este fator, este sentido. Então existe fé porque existe alguém, uma divindade que sustenta, que irradia. E aí nós vamos ter Oxalá como um orixá universal. Universal, no nosso português, na gramática, ele tem uma outra visão, é um outro sentido, de universo, né? Aqui, universal é e está para, é o mesmo e está para positivo, irradiador, passivo. Todo orixá universal, ele é passivo e irradiador. O que eu quero dizer com isso? Por que passivo? Vamos pensar assim, ele passa aquele mistério, aquele sentido o tempo todo para a criação. Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor isso. Junto com o Pai Oxalá, polarizando com ele, eu tenho uma divindade não cultuada tradicionalmente na Umbanda, ou seja, o seu mistério não tinha sido aberto nem na África, no culto Nagô-Yorubá, nem aqui no Brasil, na Umbanda. Muitas pessoas dizem, o Rubens criou novos orixás. Não, ele abriu um mistério, ele abriu um culto. Essas divindades estão na criação desde que o mundo é mundo.
Porque se não estivesse, o mundo não seria tal qual nós o vemos hoje. O que nós temos que entender é que as divindades são sustentadoras da criação. Cada uma tem uma função específica e insubstituível na criação. Sem essa divindade, o mundo não seria como ele é. E o nome desta mãe orixá, que não tinha o seu culto aberto, é Mãe Logunã. Algumas literaturas vocês vão encontrar Oiá-Tempo. Mas como existe no candomblé um culto a Oiá, Iansã Oiá, Iansã também é conhecida como Oiá, começou uma confusão nessas duas mães, então foi trocado por um outro nome mântrico dessa divindade, que é Logunã. Vocês vão encontrar alguns com tio, outro com ele no final, não importa. Logunã. Mãe Logunã, ela é a orixá do tempo cronológico. Do tempo cronológico. O que nos dá a noção de tempo, de dia e noite, é a rotação do planeta em torno do Sol. Esta rotação do planeta em torno do Sol, ela só existe porque tem Mãe Orixá Logunã. É ela que sustenta essa rotatividade. Ela é que nos dá a percepção de dia e noite, de hora, de tempo cronológico. Todo orixá que faz contraparte com o universal, ele tem polaridade negativa e nós chamamos ele de cósmico. O orixá cósmico, ele é ativo, absorvedor. O que isso quer dizer? Ele é ativo, porque ele só entra em ação por ativação da lei maior da justiça divina. Ele é negativo, porque ele absorve o negativismo que nós irradiamos através deste sentido. Ou seja, todas as pessoas que estão negativadas na fé, elas não estão para Oxalá, porque Oxalá é irradiador. Elas não estão absorvendo de forma positiva aquilo que Oxalá está emanando. Então elas estão negativadas, elas caem nos domínios de Manhã Santa. Poxa, mas como é difícil entender isso aí, Marcos. Eu dou um exemplo muito fácil para com que todos possam compreender. Vocês já devem ter ouvido falar, quem é do Rio Grande do Sul, né? Quem não existem outras estações, mas vamos lá, o rádio, né? Uma estação de rádio. Aqui a gente tem Atlântida, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A Atlântida aqui para nós, ela é 94.3 FM. É a estação da Rádio Atlântida. Neste momento que aqui estou, agora é aproximadamente 11 horas da noite, eu gosto de gravar de noite. Neste momento, eu não estou ligado na Rádio Atlântida. Ela está transmitindo a sua programação 24 horas por dia, mas eu, Marcos, estou gravando, não estou conectado aqui. Mas ela está transmitindo 24 horas por dia. Eu estou com o meu rádio desligado. Em algum momento eu posso me conectar ou não a essa estação. Em algum momento, dependendo de onde eu estou, mesmo que eu esteja conectado, eu não vou ter uma sintonia boa. Esse lugar é muito baixo, é alto demais, a minha sintonia vai ficar chiada, mesmo que eu coloque lá no 94.3. Nem sempre a sintonia vai ser pura, de alta qualidade. O que eu quero dizer com isso? O orixá universal, assim como as estações de rádio, ele passa a sua programação, a sua irradiação. Lembra lá, irradiador, o tempo todo o tempo, 24 horas por dia para nós. Pai Oxalá, ele emana fé. Existe fé porque existe Pai Oxalá.
Ele emana fé 24 horas por dia. Todos nós estamos conectados? Não. Às vezes, nós estamos com o rádio desligado, estamos numa outra sintonia, ou estamos nessa mesma sintonia, mas com chiado. Mas Pai Oxalá está passando a fé, irradiando a fé para toda a criação. Alguns estarão conectados, outros não. Quando eu me desconecto, quando eu estou com chiado, quando eu ligo em outra estação, eu caio nos domínios de Mãe Yansan, que é ativa e absorvedora. O que ela vai fazer? Ela vai me reconectar lá na rádio de Pai Oxalá. Eu tenho a escolha de querer me conectar ou não, mas a função do orixá cósmico é me reconectar. Deu para entender? Isso vai ser para todos os orixás universais, eles são irradiadores o tempo todo. Mas nem todos nós estaremos conectados neste sentido, neste princípio divino. E aí a função do orixá cósmico, que é ativo e absorvedor, é nos recolocar no caminho. Nem sempre nós nos recolocamos, mas a função é essa. A função é essa. Vocês vão entender ao longo dos outros orixás. Vamos lá. Mas sempre lembrem da rádio, isso aí não tem como esquecer. Trono do amor. Quem é a mãe do amor na Umbanda? Pensa lá, Mãe Oxum. Então essa é fácil. Quem é o orixá irradiador do amor? Oxum. Mãe Oxum é passiva, universal, positiva e irradiadora. Ou seja, ela passa o tempo todo o amor divino para toda a criação. O amor de Deus é emanado na criação e absorvido por nós através de uma divindade que está intrinsecamente ligada a Deus, que nós na Umbanda e os africanistas cultuavam com o nome de Oxum. O que nós temos que entender é o exemplo do polvo. Eu não sei desenhar um polvo, mas Deus, ele se manifesta na criação através de 7 vibrações. Quais são essas vibrações? Fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Os orixás que estão aqui, no trono da evolução, no trono da geração, no trono da lei, no trono da justiça, no trono do conhecimento, no trono do amor e no trono da fé, eles estão intrinsecamente ligados a Deus. São os galhos de uma grande árvore. São os tentáculos do polvo. Não se divide. Quem é Oxum que está aqui? Oxum é a manifestação do amor de Deus. É o lado, é a versão, é o atributo do amor divino. Oxum e Deus é a mesma coisa. Só que Oxum é um pedaço de Deus. Oxalá é um pedacinho de Deus. São manifestações, porque o orixá não é humano, gente. Não é um ser palpável. Nós temos imagens representativas, mas são isso, representações. Nós não temos uma imagem que represente Deus, mas nós temos imagens que representam as suas qualidades. Esta é a questão.
Oxum é a manifestação do amor de Deus. Ela é um pedaço, ela é uma partícula do Criador. Tá certo? Talvez algumas questões elas sejam de difícil assimilação, porém é importante que vocês sigam acompanhando o curso, porque nós vamos tocar em vários assuntos várias vezes, e aí vai pegando os materiais de apoio que eu vou botando, e qualquer dúvida eu estou à disposição para que vocês possam esclarecer, tá bem? Então, Oxum também tem a sua rádio. Todos nós estamos ligados? Não. Não estamos ligados. Quando eu me desconecto da rádio de Oxum, ou seja, quando eu me negativo no campo do amor, e é muito fácil, eu caio nos campos de um pai orixá que não é tão cultuado na Umbanda, é mais cultuado no Candomblé. Mas a questão é, orixá não é propriedade de nenhuma religião. Quais são os orixás que eu cultuo no meu terreiro? Os que eu conheço. Os que eu conheço. Não é porque eu não conheço ou porque eu não o cultuo que ele não vai existir. Né? Então é simples assim. O nome desse orixá, que é um pai, é Oxumaré. Oxumaré. O orixá Oxumaré. Não uma cabocla Oxumaré. O orixá. E aí vocês vão entender, olha, esse aqui é um exemplo. A polaridade não está para o feminino ou para o masculino, está para o universal ou para o cósmico. Nós temos um pai passivo e uma mãe passiva. Um pai ativo, uma mãe ativa e um pai ativo. Isso vai se repetir. Bem? Oxumaré, quando eu me negativo no campo do amor, ele entra em ação para me reconectar à rádio lá da mãe Oxum. No conhecimento, nós temos um pai orixá que é responsável pela consciência, pelo conhecimento, pela busca, por caçar novos conhecimentos. O caçador da Umbanda é Pai Oxóssi. Então nós temos lá um orixá chamado Oxóssi, muito cultuado na Umbanda, que ele é passivo universal e irradiador do conhecimento. Do conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos buscando conhecimento. Então nós estamos conectados a Pai Oxóssi. Mas nós estamos buscando conhecimento através da fé. Então nós estamos conectados com o Pai Oxalá. E o que nos sustenta nessa fé é o amor por a nossa religião. Então nós estamos conectados com o Oxum. Veja só como se entrecruza essas questões. Quando eu me negativo no campo do conhecimento, eu caio lá nos domínios do orixá que polariza com o Pai Oxóssi, que é ativo, cósmico e absorvente. É uma mãe orixá que também não é tão cultuada assim na Umbanda, que é mãe Obá, Senhora da Terra. A mãe Obá, ela me reconduz a Pai Oxóssi quando eu estou negativado. No trono da justiça, essa é fácil demais. Quem é o orixá da justiça na Umbanda? Da balança? Pai Xangô. Quando eu estou equilibrado, eu estou sendo justo, eu estou conectado a Xangô. Mas quando eu me negativo, quando eu sou injusto, quando eu julgo as pessoas sem ter este direito, eu me negativo. E quando eu me negativo, eu caio nos domínios da mãe orixá que polariza com o Pai Xangô, que também não é cultuada na Umbanda, nem no Candomblé, nem na Mãe África.
porque o culto a esta mãe não tinha sido aberto. Quem polariza com o pai Xangô no trono da justiça é mãe Oroiná. Algumas literaturas vocês vão encontrar Egunitá, que também primordialmente era chamada de Egunitá, porém há uma Iansã Egunitá, que é uma Iansã do fogo, no candomblé, e começou a dar problema, então foi trocado o seu nome por um outro nome mântrico. Todo nome de Oxalá é mântrico. E por ser mântrico que nós o repetimos em Yorubá, na Umbanda, embora a Umbanda seja uma religião brasileira. Por que vocês não falam um nome em português, ou aportuguesado, ou a tradução daquele nome? Por causa do mantra. Oxalá, Xangô, Oxóssi, Obá, são nomes que há milênios vêm sendo repetidos no mesmo sentido. Então, o fato de, com fé e conectado à espiritualidade, eu falar aquele nome, ele já tem poder de ação e de realização na minha vida. Tá bem? Então, Mãe Oroiná é que me reconecta a Pai Xangô, a justiça, quando eu estou negativado. Na lei, eu tenho um orixá também muito cultuado em Umbanda, o orixá universal, passivo e irradiador da lei é Ogum. Ogum é o senhor da lei. A lei de Deus chama-se Ogum. A lei de Deus se manifesta através de uma divindade que nós cultuamos na Umbanda, no Candomblé e nos cultos de nação como Ogum. É importante ressaltar isso, que nós cultuamos, nós chamamos com este nome, mas está Ogum para toda a criação, para todas as religiões e para quem não tem religião. Se existe lei divina, e existe aquele ditado, né? A lei divina tarda, mas não falha. Ela não tarda, ela acontece quando ela tem que acontecer. Ela acontece quando ela tem que acontecer. É Ogum. Mas quando eu estou fora da lei, eu estou desconectado da lei, eu estou à margem da lei, eu caio nos campos da Mãe Orixá, que polariza com Ogum, que é chamado de Mãe Iansã, muito cultuado na Umbanda. Mãe Iansã faz par vibratório para o Pai Ogum. Quando eu estou à margem da lei, ela que me sintoniza novamente com o Ogum. Veja só, nós já falamos de mais de 7 orixás aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Ou seja, se fossem 7 orixás as 7 linhas da Umbanda, nós já tínhamos passado. Então veja como faz sentido essa explicação. Na linha da evolução, eu tenho um pai orixá que é conhecido, porém mal compreendido e temido dentro da Umbanda, porque foi mal interpretado, que é chamado de Pai Obaluayê, ou Obaluayê, Senhor das palhas, Senhor da cura e não da doença. Nós vamos ao longo do curso, depois, mais adiante, falar orixá por orixá. Nós vamos ter só uma aula para falar de Oxalá. E aí eu vou falar de banho de Oxalá, de pedra de Oxalá, de firmeza de Oxalá, de oferenda de Oxalá. E o que Oxalá representa para a criação. Então é importante que vocês saibam que orixá por orixá nós vamos estudar de forma particular. Aqui eu estou pincelando para que quando chegue lá na aula de falar dos orixás eu fale em Mãe Logunã e vocês saibam já que existe uma Mãe Orixá que é chamada de Mãe Logunã. Que eu falo em Oroiná e vocês entendam, Oroiná, que ele falou lá na aula das 7 linhas. Porque senão fica, o que é isso? O que é Oroiná? Então é para fazer esse sentido para vocês. Pai Obaluayê é orixá universal, passivo e irradiador da evolução. Quando eu me desconecto, quando eu estou indo na contramão da evolução,
eu me conecto com a mãe orixá que polariza no trono da evolução com o pai Obaloaiê, que também não é tão cultuado na Umbanda. Muitos que a cultuam não a compreendem, que é a mãe Nanã Buroquê. Mãe Nanã Buroquê, mãe orixá que polariza com o pai Obaloaiê. E por fim, no trono da geração, eu tenho como orixá universal passivo irradiador uma mãe que também é pop na Umbanda, que é a mãe Iemanjá. Mãe Iemanjá, o grande orixá dos mares, uma orixá aquática, ela é a senhora da geração. As coisas só podem ser criadas física e energeticamente, geradas, porque existe uma mãe orixá que sustenta este mistério. E esta mãe orixá nós cultuamos, esta divindade nós cultuamos como Iemanjá, que polariza no trono da geração com um pai que também é mal compreendido, temido e talvez até desconhecido para alguns da Umbanda, que é pai Omulu, que não é o mesmo Obaloaiê, embora a sua imagem representativa seja a mesma. Não existe uma imagem que divida, uma imagem distinta para o Obaloaiê e para o Omulu. Por quê? Porque em muitos cultos, o Obaloaiê é conhecido como um mistério novo e o Omulu como um mistério ancião. Assim como no Candomblé nós temos o culto a Oxalá, Oxalufã e Oxaguiã. Oxaguiã é um mistério novo, Oxalufã é um mistério velho. Mas são duas faces da mesma moeda. Nós não entendemos dessa forma. Para o Omulu e o Obaloaiê, nós entendemos que o Obaloaiê é um orixá que é positivo, passivo e irradiador do trono da evolução. E Pai Omulu é um outro orixá que é negativo, ativo e absorvedor do trono da geração. 7 linhas de Umbanda, 7 tronos, 7 sentidos da vida, aonde em cada um deles um pai e uma mãe orixá estão assentados, com funções de irradiar este sentido e de absorver o negativismo dele. Nós vamos cortar aqui e o próximo bloco seguimos. Axé.